pessoal, nessa segunda parte falaremos sobre integral definida. Falaremos sobre o problema da área, em que a área numa região S nós podemos calcular como soma de áreas de retângulos num limite. Ou seja, eu posso somar vários retângulos com este retângulo com n indo para infinito, e este resultado de soma de retângulos é a área. E quem é essa área? A área ela é definida com a soma de retângulos, e esses retângulos está definido como a base sendo ΔX e a altura sendo f de x. Para ter a interpretação de área, este f tem que ser positivo, porque a gente sempre vai somar valores positivos. Depois falaremos sobre a integral definida e de como esta noção de soma de áreas está relacionada com a integral definida. A diferença aqui é que, para o cálculo de área, a f tem que ser positiva. Na soma de Riemann, não necessariamente. Esta f pode assumir valores negativos. Então, esse daqui dá um resultado mais geral e não precisa estar dentro do contexto de área. Mas a ideia que está por trás é somas de retângulos, mas ele pode estar acima do eixo x ou o retângulo pode estar para baixo do eixo x. E esse valor então pode assumir valores positivos e negativos. Por fim, falaremos sobre o teorema fundamental do cálculo, que conecta a integral definida com suas primitivas, com as primitivas da f minúscula. Então, de certa forma, o teorema fundamental do cálculo conecta a integral definida com a integral indefinida, ou seja, com o conceito de primitiva. Então, vamos voltar ao software. Vamos trabalhar estes conceitos. Então, aqui, deixa eu identificar o programa. Então, vamos identificar o programa. E vamos falar do problema da área e a soma de Riemann. Vamos considerar esta função aqui. Menos x menos 1 ao quadrado mais 1. Vamos desenhar o gráfico. Então, este é o gráfico dessa função. O nosso objetivo é calcular esta área aqui. A área abaixo a curva delimitada pelo eixo x. Então, o objetivo é calcular esta área. Como nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer soma de retângulos. Então, vou desenhar um retângulo dentro dessa área. Por exemplo, este retângulo definido pelo comando retângulo. Aqui eu desenhei um retângulo em que a base é 0,2.
aqui é o início dele 0,5 até 0,7, então a base é ΔX igual a 0,2 e a altura é f de 0,5. Aqui a altura, aqui está o 0,5, x igual a 0,5, a altura f de 0,5. Então aqui a altura é o f, aqui a base é o ΔX. O que nós vamos querer? Fazer aquele somatório, ou seja, fazer vários outros retângulos aqui e somar. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos particionar o intervalo 0,2. Aqui é 0, aqui é 2. Nós vamos particionar, ou seja, dividir em subintervalos para definir a base desses retângulos. Então, o início do intervalo é A, o final do intervalo é B, igual a 2. Vamos subdividir em 10 intervalos. Subdividindo em 10 subintervalos, quem que é o meu ΔX? O ΔX vai ser B menos A dividido por N. E aí temos a base sendo 1 dividido por 5, que é o 0,2. Eu vou definir os pontos x dessas subdivisões. Por quê? Porque eu vou precisar do f de x para saber quem é a altura. Então, eu vou definir como uma função o x de i igual a mais ΔX vezes i menos 1. E aí a gente define cada valor de x quando variar o i. Por exemplo, se for 1, aqui dá 0, e aí estamos quando x for 1, estamos em A, ou seja, no ponto 0. Estaremos aqui. Quando i for 2, aqui dá 1. 1 vezes 0,2, 0,2, mais 0, 0,2. Então, no x2, estaremos aqui no 0,2. E assim sucessivamente até chegar aqui no ponto final do intervalo. Podemos fazer isso passo a passo. Então, eu vou fazer isso passo a passo, a construção desses x, jogar na função, que vai ser o valor de f de x, e vou imprimir na tela. No final, vou fazer a soma. Que soma? A soma de f de x vezes dx. Indo desde o início aqui, em 1, até o ponto final. Então, vou fazer isso, um for com i variando de 1 até n. Para construir todos esses pontos e vamos somar. Aqui precisa ir até n mais 1. Então, aqui temos 0, 0,2, 0,4, 0,6 até 2. E aqui o valor das f's. Com o comando sum, de soma, no final deste for, aqui é o final do for, nós pedimos para ele fazer esse somatório. Somatório dos retângulos, porque quem quer retângulo, base vezes altura. Quem quer base, dx vezes
a altura, que é f de x. Ou seja, ΔX vezes f de x. E aí temos o resultado. Esta é a área aproximada, porque foram só 10 retângulos. Então, a área aproximada é 33 dividido por 25. Ou, se a gente quiser isso em decimal, este valor é 1,32. Ou seja, essa área é aproximadamente 1,32 utilizando 10 retângulos. Porque nós utilizamos 10 subintervalos, então utilizamos 10 retângulos. Se a gente quiser uma precisão maior, o que a gente faria? Aqui mudaria, por exemplo, para 20. E aí teríamos aqui 20, aqui 1 sobre 10, aqui teríamos o valor de x, e aqui a gente refaz a conta. E dá para o mesmo resultado. Então, já deu uma aproximação. Bom, mas quem são esses visualmente? Como que ficaria a soma desses retângulos? Então eu vou voltar para o valor aqui 10 para a gente observar. Então vou voltar aqui para o N10. N10. Então vou redefinir aqui porque eu mudei o valor N igual a 10. Vou refazer aqui. Bom, vou definir vários retângulos, todos os retângulos, com o comando make list. Vou criar uma lista de retângulos e vou chamar de retângulos. Criei a lista de retângulos. Criando a lista de retângulos, nós vamos plotar esses retângulos junto com a função. E nessa lista de retângulos, eu vou também plotar a borda dos retângulos, por isso que tem esse comando aqui, borda. Então aí temos aqui a área, a baixa curva e os retângulos aproximando. Bom, ficou faltando uns pedaços aqui de área, mas ficou sobrando aqui. E esse pedaço não encaixa direito aqui. Não vai ficar. Se a gente pegar, virar, vai ficar sobrando ainda umas beiradinhas. Se a gente quiser melhorar esse resultado, o que a gente faz? Aumenta a quantidade de retângulos. Mas para calcular essa área, nós não precisamos toda vez fazer essa conta de somatória. Nós podemos usar o teorema fundamental do cálculo para fazer a conta dessa integral definida. Porque nós podemos definir a nossa primitiva como uma função. Então, integrando f minúsculo com relação a x, nós definimos a f maiúsculo, que é a primitiva. E nós podemos fazer f de 2 menos f de 0, pelo teorema fundamental do cálculo. E aí o valor dá 4 terços. Ou seja, essa área, a baixa curva, 4 terços. Ou 1,33333.
E nesse somatório que fizemos anteriormente, chegamos a 1,32, ou seja, uma boa aproximação usando só 10 retângulos. Mas, novamente, a gente não precisa recorrer à primitiva para fazer essa conta. O comando integrate ele já faz isso. Ele já faz o cálculo da primitiva, já substitui os limites de integração. Para isso, nós apenas indicamos a variação de x no próprio comando. Então, f de x minúsculo, x variando de 1 até 2, ele já vai fazer a integral definida, independente se está no contexto de área ou não. Então, temos a integral definida da função f minúscula dentro do intervalo de 0 a 2, temos o resultado 4/3. Então, lembrando que a soma de Riemann, ou seja, a integral definida, ela é independente do cálculo de área. Ela pode dar negativo, ela pode dar zero, e o resultado pode ser valores positivos. Por exemplo, se pegarmos a função seno de x, particionando o intervalo de 0 a π, de 0 a 2π. Então, particionar o intervalo de 0 a 2π, 10 subintervalos, definir o Δx, definir os pontos x, que definem o espaçamento, os subintervalos, pedir para fazer o laço de repetição, aí temos aqui do de 0 a 2π, aqui as f e aqui o somatório. Se a gente quiser esse resultado não simbólico, valor decimal, aí nós temos que esse somatório dá zero. Que coincide com a integral definida. Se a gente fizer a integral definida da g com x variando de 0 até 2π, o resultado dá zero. E aqui com o comando integrate, em que o massa já faz a conta para nós. E o comando integrate, ele também serve para o cálculo de integrais impróprias. O que é uma integral imprópria? É quando os limites de integração, pelo menos um deles, vai para infinito. Então, vou pegar, por exemplo, a integral de e menos x, indo de 0 até infinito. Então, no lugar do infinito, eu substituo um valor algébrico, por exemplo, alfa. Então, eu vou fazer a integral de 0 até alfa, de e elevado a menos x, dx. E depois, eu faço o limite de alfa indo para infinito. Então, eu pego o resultado, uso o comando limit, faço alfa para infinito. E aí temos o cálculo da integral imprópria. E aí, nesse caso, a integral de 0 até infinito de e elevado a menos x
é igual a 1. E nós podemos explorar mais integrais. Na terceira parte, falaremos sobre aplicações de integrais.